Amém? A gente está conversando sobre evangelismo, né? Que a gente chamou o tema desse mês de Atos da Igreja. E esse Atos da Igreja fala sobre evangelismo, beleza? E no primeiro sermão a gente ouviu sobre a importância de abordar pessoas do seu convívio. Quando você está no seu ambiente de trabalho e você aborda pessoas do seu convívio pregando o evangelho. E ficou claro para nós que isso não deveria ser algo difícil, mas na verdade isso deveria ser natural, porque o que você está cheio, você transborda, beleza? Então, evangelizar não é uma coisa de pessoas vocacionadas a isso. Evangelizar é um atributo do cristão. E por que nós devemos evangelizar? Porque nós descobrimos o tesouro mais precioso. E como boas árvores plantadas, nós não podemos reter aquilo que a gente recebeu de Deus, mas nós precisamos comunicar isso. Então, no primeiro sermão, a gente teve uma perspectiva de um evangelista, como ele lida no dia a dia o abordar. Só que hoje a gente vai para uma perspectiva pastoral do que é evangelismo. Nós queremos sempre agora, nos nossos sermões, caminhar de acordo com a capacidade de cada um. Então existe, sobre todos os assuntos, uma perspectiva pastoral, uma perspectiva evangelística, uma perspectiva profética e uma perspectiva que une todo cristão. Faz sentido? E por incrível que pareça, vocês vão perceber que a mensagem de hoje, ela tem uma perspectiva tão antagônica com o de um evangelista. Só que isso não se opõe, isso soma. Então não existe, evangelismo é abordar alguém. Não, evangelismo também é abordar alguém. Evangelismo é o que o Lê vai pregar hoje. Não, evangelismo consiste no que eu vou pregar hoje também. Mas evangelismo, ele pode ser visto por perspectivas diferentes. E todas elas é responsabilidade nossa assumir esse papel. Então eu, como pastor, eu tenho a capacidade de discernir a maneira como a gente enxerga a igreja evangelística, mas é meu papel falar naturalmente durante o meu dia a dia com as pessoas sobre o evangelho. Fez sentido o que eu falei? E aí vocês vão um tanto quanto ficar curioso, porque quando você vai ler Salmo 133, parece que não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando. Mas, mano, que vocês tenham paciência, porque tem tudo a ver com o que a gente está conversando, beleza? Então vamos ler o texto. Eu já peço desculpa para vocês que eu fiquei um pouco gripado, e aí eu vou ficar fazendo assim. Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então eu queria chamar essa mensagem de a unidade evangelística, beleza? E eu queria mergulhar com vocês na definição desse salmo. E a primeira coisa que acontece no salmo aqui, que é escrito por Davi, ele diz assim, ó quão bom. Ele dá uma expressão de expectativa, de admiração, de algo estrondoroso, beleza? Às vezes lá em casa tá um silêncio assim, e aí faz um barulho diferente que gera uma admiração, que gera uma curiosidade, que gera expectativa. E aí o Josh faz assim, para poder ouvir, beleza? Então é exatamente isso que Davi está escrevendo aqui. É admirável. Ele gera uma expectativa no seu leitor, tipo, escuta, porque existe um barulho diferente que vai acontecer aqui agora. Então ele traz uma perspectiva que isso é muito bom. E aí ele vai trazer a palavra quão. Quão traz a ideia de uma
quantidade intensa. Eu posso falar, olha, esse copo tem 250 ml. Mas eu posso dizer assim, quão grande é esse copo, porque cabe rios e rios nele. Então, quando eu uso a expressão quão, eu quero dizer uma quantidade, mas eu quero ser intenso nessa quantidade. Então, o que ele está falando? Tenho expectativa porque existe uma intensidade naquilo que eu vou falar para vocês. E aí, então, ele traz a palavra bom. E é um tanto quanto chato explicar o que é bom. Todo mundo sabe o que é bom. Até o Joshua, que não tem nem 2 anos, já sabe distinguir o que é bom ou ruim. Lógico que dentro da perspectiva dele, ele fala, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Mas todo mundo sabe o que é bom. E bom nada mais é do que proveitoso. Beleza? Então ele vai falar que é admirável, que intensidade existe nesse fim proveitoso. Isso é bom, isso é proveitoso. E aí o que ele vai dizer que é bom? Ele vai trazer uma outra qualidade. Ele vai dizer que é bom, que é proveitoso, mas ele também vai dizer que é suave. E aqui a gente começa a mergulhar na mensagem. Porque quando ele afirma que é suave, quando você vai no original da palavra suave, significa algo delicioso para a alma. Olha que interessante. Ele está falando assim, existe um proveito nisso que eu vou falar para vocês. Porque isso é muito intenso e isso é delicioso para a alma. Isso aqui soluciona crises. Isso aqui traz paz. Isso aqui transforma ambientes. Isso aqui é delicioso para a sua alma. E aí ele vai fazer uma afirmação. Que os irmãos. E aí, a gente não tem muito costume disso, né? Mas normalmente um cristão fala assim, a paz do Senhor, irmão. E eu queria que vocês entendessem que quando a Bíblia traz a ideia de irmão, não é um vocabulário simples. Tipo assim, Giovanni é meu irmão. Não. Ele quer trazer a ideia definitiva de irmandade. Então, quando você estuda melhor irmão, não só nesse texto, mas em toda a Escritura, ele quer dizer que você é parente de sangue. Olha que doideira. Então, quando eu afirmo, ele é paz do Senhor, meu irmão, eu estou falando que ele é um parente de sangue, meu. O que terreno não é. Mas o que define irmão nas Escrituras é que nós somos parentes de sangue por um ancestral em comum. Quem está me entendendo? Então eu tenho um ancestral em comum com o Dedê, Jesus, por meio do sangue da cruz. Então agora eu me tornei irmão do Dedê porque nós temos uma aliança de sangue e nós temos um ancestral em comum. Então, quando o texto diz assim, irmãos, como que é bom que vocês vivam em união. Ele não está falando para hoje a gente se abraçar aqui e falar eu te amo e cantar uma musiquinha de unidade e depois você esquecer disso e talvez você ter problemas com seus irmãos. Não, ele quer ser mais profundo. Ele está falando, cara, definitivamente eu estou firmando uma casa onde você é aliançado de sangue e você tem um ancestral em comum e isso é delicioso para a sua alma. E a expectativa daquilo que é proveitoso e é muito bom é que nós sejamos irmãos. Então, um irmão de sangue natural que você possa ter, provavelmente você já brigou com ele. Mas você nunca abandonou ele. Porque você mora na mesma casa. Ou, outrora, você morou com ele. E era irmão de sangue. O que você ia fazer? E é basicamente isso que Deus está falando. Você pode até ter desentendimento, mas não tem como abandonar. Por quê? Porque é aliançado. Você tem que fazer força para fingir que não existe, mas existe. Faz sentido? Você pode até falar, cara, eu vou chegar na igreja e não vou olhar para ele. Tudo bem, mas existe. E então ele traz uma definição muito poderosa. Ele fala assim, que os irmãos vivam. Quando você olha para a palavra viva, eu, pelo menos, quando eu olhei, eu falei, vivam. Tipo, dia a dia, né? Mano, sei lá, vivam. Tô respirando, viver. Só que quando você vai estudar esse texto em específico, sabe o que significa a palavra vivam? Debaixo do mesmo teto.
Então, olha o que o texto está dizendo. É incrível, é espetacular, é uma delícia para a alma que as pessoas que estão aliançadas em Cristo e partem do sangue de Cristo, é muito bom que eles estejam debaixo do mesmo teto. É muito bom que eles tenham a consciência que existe apenas um teto sobre eles. Então eu não estou falando que você agora é crente, você precisa morar lá na casa de Giovanni. Não. Eu estou dizendo que você precisa ter uma consciência que mesmo ele distante de você, vocês estão debaixo do mesmo teto. A partir do momento que você professou a fé em Cristo, você agora é muito bom que você esteja debaixo do mesmo teto que os seus irmãos, cara. Então, nada mais é do que vamos morar junto, vamos viver junto, vamos dividir as nossas aflições, vamos cooperar, vamos aliançar, vamos ser mais do que um encontro dominical, vamos ser mais do que uma lista de afazeres da igreja, vamos estar debaixo do mesmo teto, aliançados. Por quê? Porque isso é muito bom e é alívio para sua alma. E aí ele traz então, para finalizar, a palavra união. Só que olha que legal o contexto que Davi está. Davi está vindo de uma época que Israel era separado por juízes. E os juízes governavam e o povo de Israel era dividido em tribos. Então cada tribo está no seu lugar, tem o seu modo de adoração, tem o seu lugar de adoração. Então, olha que interessante, apesar deles estarem no mesmo terreno, cada um tinha uma mentalidade, um tipo, um jeito, uma adoração, às vezes até deuses pagãos dentro do próprio Israel. Só que Davi, ele unifica isso e ele pega e faz o seguinte, cara, toda adoração agora acontece em Jerusalém. Vamos lá, alguém. E agora todo mundo vem a Jerusalém adorar. Então nós somos um só Deus e um só povo. Então ele está partindo desse lugar. Ele está falando assim, uau, a união é muito boa, o povo está unificado, nós temos um único Deus e um só lugar para adoração e todos estamos debaixo do mesmo teto porque nós somos um só povo. Então é isso que ele está vibrando. E não sei você, mas você já ouviu a palavra partidarismo e facção nas Escrituras? Quando você vai ler o Novo Testamento, sempre existem correções nas cartas paulinas falando assim, cara, para de partidarismo, para de facção. Isso nada mais é do que conceitos de como eles enxergavam as Escrituras na época de Jesus. Então você já deve ter ouvido a palavra fariseu, saduceu, zelote. Então, o que isso significa? O povo estava dividido. Davi veio e unificou. Show. Só que agora a gente está junto, mas continua pensando diferente. E aí eu até estou debaixo do mesmo teto, mas eu sou de um partido, o cara é de outra facção. E aí qual que é o problema do partidarismo e da facção? É porque isso divide aquilo que Deus falou que é bom. E aí, vai fazer sentido no final, gente. Fica comigo. Quando você divide a igreja, você é anti-evangelismo. Quando você é partidário, faz facção e não coopera para estar vivendo debaixo de um mesmo teto dentro da igreja, você peca contra o evangelismo. Isso vai fazer sentido no final. Só que é muito importante que a gente se arrependa, porque a mensagem hoje não é apenas vive em unidade com o seu irmão, porque existe um fim proveitoso nisso de acalmar a sua alma, mas porque o oposto disso é pecado contra Deus, porque isso não faz com que o evangelho percorra a terra. Então se você quer, mano, faz muito sentido para mim, eu preciso viver os atos da igreja, eu preciso evangelizar, eu preciso abordar no meu convívio, faça isso, por favor, mas viva a unidade dentro da igreja, porque senão você vai estar sendo divergente, anunciando uma coisa que não existe. Vocês estão me entendendo? E aí, em outras versões, em vez de usar a palavra união, ela vai falar assim, harmonia. E harmonia significa estar debaixo do mesmo propósito.
Quando você vai cantar uma música, existe um campo harmônico. Por quê? Você não pode sair da harmonia, senão você não entrega a música, você não está dentro do mesmo propósito. Fez sentido? Todo mundo precisa estar dentro do campo harmônico. Por quê? Porque existe um propósito aqui, existe uma canção a ser entregue. E harmonia nada mais é do que a gente estar debaixo do mesmo propósito. Qual é o propósito? Conhecer a Cristo, ser achado nele e anunciar que o tesouro foi encontrado e que há esperança para todo aquele que crê. Esse é o propósito. Seja qual for a maneira, o tipo, o jeito, o interesse seu, o propósito é estar em Cristo e anunciá-lo. E eu queria fazer uma pausa dramática aqui. Apesar da gente estar falando sobre atos da igreja e anunciar o evangelho não se resume em falar de Cristo. É conhecer Jesus e anunciá-lo. O apenas anunciar Jesus é um evangelismo fraco. Por quê? Porque ele é mentiroso. Porque o evangelho é conhecer Jesus e ser achado nele. E anunciar isso. E o texto ainda continua, e aí agora ele vai fazer duas afirmações. É como se, nessa canção de Davi, ele falasse, galera, é top a gente ser unido. É muito bom. Isso é bom para sua alma, você tem que estar debaixo do teto, isso é o evangelho, a galera está unida. Obrigado, Deus. Aí ele fala assim, cara, eu vou contar duas parábolas aqui para vocês entenderem melhor. E aí ele vai falar uma do óleo sobre a cabeça do sacerdote e depois ele vai falar do Monte Hermon e o Monte Sião, beleza? Quando ele fala do óleo sobre Arão, é muito interessante, porque quando ele faz essa afirmação, ele está falando o seguinte, ele está pegando a figura do dia da unção de um sacerdote. Grava isso. O dia da unção de um sacerdote. E aí ele fala, a unidade é igual a esse óleo. Por quê? O que acontecia? O óleo era derramado sobre a cabeça do sacerdote, escorria sobre a barba dele, sobre o peito e até o final da veste dele. Então ele está afirmando que a unidade é quando algo vem do alto e escorre sobre todo o corpo. Ou seja, é quando vem algo de Deus e escorre sobre toda a comunidade. Só que para a gente entender um pouquinho melhor o que ele quer falar, a gente tem que entender o que é o óleo. E esse óleo que era usado na unção era um óleo especial. Sabe por quê? Isso é muito legal. Era uma receita de Deus. Não tinha como pesquisar, deixa eu fazer um óleo aqui. Não. Deus deu a receita para Moisés. Ele falou, esse óleo tem essas especiarias aqui. Então era uma receita de Deus que os homens faziam para ungir o sacerdote. Só que esse óleo ele era muito precioso. Por quê? Porque ele era muito raro e ele tinha especiarias muito caras. Então ele era muito especial. Além de ser uma receita de Deus, restrito para a unção do sacerdote, tinha esses parâmetros, beleza? E ele era extremamente perfumado. Só que o que eu queria que vocês guardassem disso aqui, que é o que Davi está afirmando, o óleo, ele só é derramado se houver unidade. Não, vocês não entenderam, não. Só existe unção para a igreja quando somos um. O que quando você vai evangelizar, você precisa levar? Unção. Só que só vai ter óleo em você se a gente for um. Porque ele falou, por que é bom viver família, gente? Porque é igual o óleo que desce na cabeça de Arão. Se não tiver unido, não tem óleo. Se não tem óleo, não tem unção. Se não tem unção, não tem evangelismo. E só existe unção se a gente for um. Só tem óleo se for um. Para escorrer sobre todo mundo. E aí ele também vai fazer uma afirmação que para nós é um tanto quanto curioso, né? Porque ele fala assim, é igual os montes de Hermon que escorrem para Sião. E aí você fala assim, entendi nada que você falou. Mas para o pessoal fazia muito sentido, porque era a geografia onde eles estavam inseridos. E Hermon é o monte mais alto que tinha em Israel, beleza?
E aí, por causa dele ser muito alto, na maior parte do ano, o topo dele ficava com neve. E aí, por causa disso, nos pés de Hermon viraram vários alagamentos. Só que por causa do calor, ele evaporava essa água. Só que essa água, quando ela era evaporada, ela ficava densa. Ela ficava tipo uma névoa bem densa. E aí é como o orvalho. E esse orvalho, quando ele cai na terra, ele fecunda a terra. Ou seja, ele nutre a terra, ele faz a terra gerar. Beleza? Então, vocês conseguiram imaginar um monte muito alto, onde em cima neva quase que o ano inteiro, e aí por causa disso está alagado, quando o calor vem, evapora e faz uma névoa. E aí, simples, essa névoa cai na terra e fecunda a terra, nutre a terra. E aí ele diz que o que está em Hermon escorre para Sião. Top! Só que a gente tem um problema aqui. Hermon está no norte de Israel. Sião está no sul. Como que uma coisa que está lá no norte está escorrendo lá no sul? É porque os ventos sopravam essa névoa e ela ia fecundar lá do outro lado de Israel. E aí sabe o que a gente aprende aqui? Que unidade não é proximidade. Unidade é um vento que sopra igual para todo mundo. Unidade é estar debaixo da mesma fonte. Unidade não é apenas ou somente estar juntinho. Porque você pode estar juntinho, mas ser partidarista. E estar dividido apesar de estar perto. Mas você pode estar longe com a mesma fonte. Você pode estar distante com o mesmo vento soprando. Quem está me entendendo? Então, cara, é como se a gente estivesse num barco e existe um sopro de Deus sobre as nossas velas. Só que esse sopro precisa ser o mesmo sopro. Obrigado, meu amor. Tá ruim, né? Isso aqui não é mó velho, assim? Quando pega assim um lencinho assim, faz assim, aí volta o lencinho pro bolso. É normal? Eu achava muito zoado isso. Mas estou passando sobre isso agora. Pior, né? Papel higiênico. Mas vamos lá. Então, o que nós precisamos? De um mesmo vento soprando sobre as nossas velas. E aí eu queria dizer para você, é evangelístico estar sobre o mesmo vento. Quando você se põe em um lugar de humildade, se abaixa, larga a mão do seu partidarismo e facção, deixa sua alma se deliciar com a unidade do Espírito, recebe a unção que desce sobre nós por conta da unidade e deixa que o vento de Deus nos sopre. Eu quero melhorar isso. O que está guiando a sua vida? Os seus interesses ou o vento de Deus? Porque se de alguma maneira a CMD está vindo para cá e você está indo para lá, é porque você não está debaixo da mesma fonte. Você pode ser diferente, está tudo bem, mas a fonte é a mesma. E uma outra coisa curiosa, quando acontecia a unção, é que essa unção, esse óleo, ele era derramado em abundância. Não era tipo assim um pinguinho. Ele virava, ele entornava para que aquilo perfumasse o ambiente. Estão comigo? Então, quando a unção chega, existe um bom perfume. E aí, sabe o que está escrito em 2 Coríntios 2,15? Que nós somos o bom perfume de Cristo para anunciar o Evangelho. E o bom perfume de Cristo só acontece na unidade. Então é como se eu estivesse falando assim, faz total sentido você abordar alguém, mas vamos construir um lugar onde há um bom perfume para você exalar. Senão o seu evangelismo, por mais que o seu coração palpita, ele é vazio, porque não tem cheiro daquilo que Deus está construindo. Não tem cheiro da unção de Deus. Não tem poder que despedaça o jugo. E aí você, por vezes, pode ter falado assim, cara, eu abordo as pessoas, mas elas nunca me ouvem. Você já parou para pensar que pode ser porque você não está em unidade na sua igreja? Você já parou para pensar porque você não está sendo soprado pelo mesmo vento? Porque só existe unção na unidade. E só a unção despedaça o jugo. Só a unção convence o seu ouvinte da pregação do Evangelho. Então você precisa estar perfumado com a unidade.
Vamos lá alguém, cara. Não é o poder da sua palavra, mas é o cheiro dela. E o cheiro dela só é gerado na unidade. Vocês estão aí? Tá fazendo sentido, gente? E aí, ele finaliza o salmo falando assim, ó. E quem vive assim, vive para sempre. O que é viver para sempre? Eternidade. Então, sabe o que eu entendo? A base da eternidade é a unidade. Não, eu vou melhorar isso. Jesus aqui, Davi está expressando aqui no seu salmo a seguinte afirmação: a base da eternidade é a unidade, é viver debaixo do mesmo teto, é a união dos irmãos. Então, o que ele está falando? Se você tem expectativa de ir para o céu, para que então exista um ambiente muito agradável, você está equivocado. Por quê? O que faz do céu um ambiente agradável é a unidade. O que faz do céu um lugar cheiroso é o óleo da unção sobre aqueles que são um. Então, não é uma geografia poderosa que a gente está almejando como esperança, mas é um estilo de vida poderoso. Vocês estão comigo? Então a gente não está, vislumbrando um lugar onde nós encontraremos paz. Nós estamos nos tornando uma pessoa que faz com que aonde a gente esteja, haja paz. É mais profundo do que esperar uma mudança territorial, é uma mudança interna. A crise de ansiedade, de depressão, de pânico, precisa da unção da unidade. E aí agora, se você se sentir à vontade, se você teve essa experiência, muitas das vezes já aconteceu de uma pessoa chegar na igreja e falar assim, cara, o que eu mais gostei na igreja é que vocês são família. Percebe que o testemunho continua sendo a unidade? Nossa, cara, eu gostei demais da igreja, por quê? Porque lá vocês se preocupam uns com os outros. Na verdade, eu nem conhecia as músicas, eu nem entendi a mensagem, mas o que me moveu é que vocês me abraçaram. Percebe que o que despedaçou o jugo sobre ela foi o cheiro da unidade? Então, se você é uma pessoa como essa, levante sua mão e, cara, eu experimentei a unidade, cara. Eu experimentei a unidade. O que me chamou a atenção foi que a galera era família. Sabe por que isso acontece? Quantos aqui já ouviram o Salmo 133 na vida? Só que toda vez que eu ouvi Salmo 133, parou na unidade. Tipo assim, cara, unidade, beleza? Só que todo mundo perde a parte principal desse versículo. Eu queria que você abrisse de novo para mim, por favor. Salmo 133, aí você abre o versículo 3. Quem quer a bênção de Deus aqui? Ó, tem gente que não quer, não. Tem alguém que quer a bênção de Deus aqui? Ó, agora todo mundo quer. Glória, eu quero, pô. Olha o que o texto diz. Porque ali o Senhor ordena a bênção. Não, vamos lá, gente. Porque ali o Senhor ordena a bênção. Olha o que Davi está falando. Aonde existe unidade, existe uma ordem no céu. Bênção. Então talvez você está perseguindo a bênção, enquanto você deve se unir ao seu irmão. Porque quando você une ao seu irmão, Deus fala assim, bênção, vai lá. Vocês entendem isso? Olha que doido, você às vezes, com uma mente legalista, meritocrática, você tenta fazer coisas para agradar a Deus, para então ser abençoado num evangelho de barganha, que precisa ser jogado fora, porque isso não é evangelho. Enquanto a Bíblia fala assim, pega o seu irmão, mora debaixo do mesmo teto que ele, ame ele de todo o seu coração, porque eu vou ordenar que a bênção chegue lá. Então a bênção, ela está procurando um padrão, não uma forçação. Tem unidade? Deus ordena a bênção. Fez sentido? E aí, sabe o que é curioso? Eu queria que vocês pensassem comigo. Qual seria a maior bênção para uma igreja? Vamos pensar como comunidade agora. O que é a maior bênção para uma comunidade? Um espaço maior? Tá gostosinho, gente? Sim. Então vem comigo, cara.
João 17, a partir do versículo 21. Antes da gente ler, né? O que é João 17? Jesus orando. Olha que legal, velho. Jesus falou assim, ó, deixa eu fazer uma oração aqui. E aí Jesus começa a orar tudo que está no coração dele, que é exatamente o que está no coração de Deus. Então ele faz uma intercessão. Vamos lá, alguém. Ele devolve para o Pai o que está no coração do Pai. E aí ele ora várias coisas e aí ele vai falar isso aqui também. Eu oro, né, no caso, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para por aí. Olha isso. Jesus está falando assim, faz a igreja ser um. Por que, Deus? Porque se eles forem um, o mundo vai crer que eu vim de verdade. O que é testemunhar que Jesus veio? Evangelismo. O que você fala para alguém que não crê em Cristo? Você fala que Jesus é verdade, não é isso? E aí Jesus fala aqui, se vocês forem um, vocês vão estar testemunhando para o mundo inteiro que eu vim. Vamos lá, alguém. Existe um evangelismo que é simplesmente ser um com seu irmão. Por quê? Jesus me disse que isso dá testemunho para os não crentes de que Jesus veio de verdade. Vamos continuar o texto, por favor. 22 agora. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Para aí. Então Deus deu a capacidade. Olha, eu dei a eles a glória. Para quê? Para que eles sejam um. Qual que é o padrão, Leandro? Qual que é a medida de ser um? Como Jesus é um com o Pai. Meu Deus, cara. Sabe o que é isso? É quando você olha para alguém e você não sabe se é a Vivi, se é a Patrícia, se é a Thaís, porque tá muito misturado. É tão um, que eu falo assim, cara, eu não sei quem de fato é. Porque tá muito misturado. E isso não é, sei lá, perder a sua identidade. Esse é o padrão dos céus. Ser um a ponto de você não identificar quem é o outro é a glória que Deus nos deu. Você tem experimentado da glória de Deus? A glória de Deus é fazer com que você seja um. Por quê? Porque isso dá testemunho que ele veio. Vamos continuar, versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Meu Deus, cara. Ele fala mais uma vez em outras palavras. A união testemunha. Então, cara, sabe qual que é a maior propaganda do reino? Unidade. Você consegue entender um cartaz assim e eu falar, gente, pode vir que é de verdade. Sabe por quê? Esse povo aqui é um. Então a propaganda do reino, o evangelho pregado, anunciar a boa notícia é ser um. E aí eu vou até melhorar essa frase. É também ser um. Por quê? Porque você precisa abordar, você precisa falar e precisa ser natural. Mas tem que partir de um lugar de unidade. Vocês estão me entendendo, gente? E olha que poderoso isso. Quando nós, irmãos, estamos em conflito, nós temos a tendência de deixar a relação profunda. Presta atenção. Quando existe um conflito aqui, o que eu estou afirmando para vocês? Você até continua se relacionando com a igreja. Você fala assim, não, cara, eu vou no culto, eu posso até participar de um negocinho a mais ali ou outro, mas eu deixo de me relacionar profundamente. Então todo conflito na igreja faz com que você deixe de ter relação profunda. Sabe o que isso significa? Você deixa de amar a Deus. Sabe por que você deixa de amar a Deus? Porque isso faz com que o testemunho não seja eficaz. Você compromete a propaganda do reino.
Então eu queria que você pensasse agora, se você ama salvar pessoas, se você ama o evangelismo, se você ama a causa de Cristo, não deixe de ter relação profunda, porque isso atrapalha o testemunho. E eu não estou falando do testemunho, porque a gente aprendeu assim, isso está errado, né? Testemunho de tipo assim, o Leandro é um bom pagador na cidade. Não, cara, eu estou falando de ter o cheiro do evangelho. Você compromete a boa fragrância do evangelho quando você não tem relação profunda. E aí isso é tão verdade, que todo conflito, eu preciso muito da atenção de vocês agora, todo conflito que dispersa, beleza? Todo conflito que dispersa contamina a verdade. Quer um exemplo? Os discípulos no caminho de Emaús. Vamos lá. Os discípulos. Mas peraí, se eles são discípulos, por que eles não estão esperando Jesus em Jerusalém? Porque eles estão em conflito e dispersaram. Quem está me entendendo? E aí o que eles vão conversar? Eles vão conversar da Bíblia. Olha que doido. Eles vão conversar da Bíblia, mas é dentro da conversa deles que vai revelar o coração ofendido, o coração em conflito, o coração em dispersão. Abre aí comigo, por favor, Lucas 24, a partir do versículo 19. Vocês estão me entendendo, gente? Lucas 19. Não, desculpa. Lucas 24, a partir do versículo 19. Lucas 24, a partir do 19. E ele lhes perguntou, quais? Só para situar todo mundo aqui, Jesus aparece para os caras. Aí ele fala assim, o que vocês estão trocando ideia aí? Ele fala assim, vocês não estão sabendo da última do momento, não? Aonde você estava, filho? Aí ele fala assim, não, o que aconteceu? E aí eles então vão descrever o que aconteceu. E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um quê? Profeta? Mas não é os discípulos de Jesus que estão indo lá para Emaús por causa de um conflito, uma dispersação? Olha o que eles estão afirmando, que Jesus não é mais Deus, que ele é só um profeta. Então toda vez que você se desliga da unidade, você perde a capacidade de entender que Deus é Deus. E aí você afirma que ele é um profeta. É um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Continua. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Segue. E nós, olha aqui, esperávamos que ele fosse o que remisse Israel. Mas agora com tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Mais uma vez, a gente achou que ele era o Messias. Então toda vez que você se desliga do corpo, cessa a unção. Se não tem unção, não despedaça o jugo do seu coração, você se torna cego. E aí você afirma, eu pensava que ele era o Messias, eu pensava que a igreja era boa, eu pensava que valia a pena, mas na verdade é só um profeta, é só um povo junto, mas não existe revelação. Está vendo a gravidade do conflito? E aí como você anuncia a Cristo se não tem igreja? Não, que isso, Leandro? Eu tô com um probleminha com o Arthur aqui, mas eu tô indo domingo. Para com isso não é igreja não, mano. Aí você chega em alguém e fala assim, vamos lá no culto domingo, porque eu sou um evangelista. Evangelista do quê? De um profeta que você pensava que ele era o Messias? Porque você foi disperso e está convidando a pessoa para uma reunião, não para a igreja. E aí ela pode até aceitar o seu convite, mas ela não volta mais. Por quê? Porque não tem cheiro do evangelho. Não tem o óleo da unção. Não tem mentes transformadas. E pelo um simples pisar em falso. Um conflito que te gerou dispersão. Quem está comigo? Só que eu tenho uma boa notícia para você. Esses discípulos voltaram correndo, não voltaram? Para quem sabe a história, Jesus se revela para eles e os caras falam assim, meu Deus, vou voltar correndo. Só que peraí, aonde
Meu Deus, eu não sei. Aonde que os olhos deles se abriram? Na mesa. Jesus senta na mesa e fala assim, o problema é a unidade. Aí ele parte o pão e os olhos se abrem. Eu não sei se vocês estão entendendo. Olha que doideira. Jesus em carne não foi o suficiente. O problema da unidade é tão grave que Jesus estava em carne do lado deles, eles contando sobre Jesus, eles não enxergaram. Aí Jesus resolve o problema, ele fala assim, deixa eu entrar na sua casa, bota uma mesa porque eu vou partir o pão. E aí quando partiu o pão, eles falaram, não é que ele é o Messias mesmo? Vocês estão entendendo? Então, mano, é a mesa que dá testemunho, é a mesa que faz as escamas caírem dos olhos, é a mesa que prega o evangelho. Vocês estão comigo, gente? É a mesa, é a unidade. Então, mais uma vez, abordem as pessoas, fale do evangelho para elas. Use e entenda o que o Asaf falou. Se você é um professor, é porque existe um campo missionário dentro da escola. Se você é um médico, é porque existe um campo missionário dentro do hospital para você anunciar o evangelho. Mas esse anunciar o evangelho tem que vir de um lugar de mesa. Porque o convite que você vai fazer para a pessoa não é para ela vir na reunião, é para ela sentar na mesa debaixo do mesmo teto, para que o óleo escorra sobre ela. Vamos lá, alguém, cara. E aí eu queria fechar a pregação de hoje em Atos 2, 46, 47. Que para as pessoas que são mais antigas da nossa igreja, esse versículo por tempos foi um lema da nossa casa. Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. O texto diz assim: diariamente perseveravam unânimes. Meu Deus, cara. Olha a característica da igreja. Fazer força para continuar unânime. Você percebe que o texto não fala assim, diariamente eles eram juntos ou eles eram unânimes. Não. Desculpa. Amém. Obrigado. O texto fala assim, perseveravam. Sabe o que eu estou querendo dizer para vocês? Você tem que fazer força para ser um. A mesma força que você precisa fazer para não ter vergonha, para abordar alguém, é a mesma força que você precisa fazer para continuar sendo um. Então a característica de Atos 2 é que diariamente eles faziam força para ser unânime. Então eles não estão falando assim, todo domingo a gente estava junto. Não, eles falam, diariamente a gente fazia força para ser unânime. Eu preciso te falar isso, e cara, acho que eu falei isso 1.765.000 vezes. Mas para você pode ser novidade, ou para você pode ser motivo de arrependimento essa noite. Existe uma diferença entre união e unânime. Você percebeu que o texto não falava assim, diariamente perseveravam unidos? Falou, diariamente perseveravam unânimes. Tem uma diferença entre a palavra unânime e a palavra unido. E aí eu tenho um exemplo muito bom. Sabe o que é unido? Unido é um saco de batata. Você consegue imaginar comigo? Aquele saco de 10 quilos amarrado na boca, várias batatas aqui dentro? Isso é uma unidade. Por quê? Eu peguei um saco com várias batatas dentro dele. E essas batatas têm tamanhos diferentes. Só que elas estão apertadas e juntinhas dentro de um saco. Unidade. Só que o texto não está falando para a gente perseverar junto. O problema da CMD e do evangelismo não é mais reuniões para a gente ficar juntinho. É unanimidade. E unanimidade tem um preço. Sabe o que é unanimidade? É eu pegar esse saco de batata e fazer um purê. Não, vocês não entenderam, não. Unânime é o resultado do saco de batata. É um purê. Só que sabe por que precisa de um preço? Porque você precisa ser espremido para se tornar a mesma substância que eu também sou. Aí, no purê de batata não há diferença. Não há diferença, é unânime. Por isso que eu preciso perseverar para ser unânime. Eu preciso deixar as minhas formas para ser igual o Gabs é. E aí a gente se torna um purê. E aí sabe por quê? Por quê, Leandro? Porque a gente tem que ser um purê. Vamos continuar o texto. Eles perseveravam unânimes no templo,
no partir do pão de casa em casa, porque afinal de contas estamos debaixo do mesmo teto, e tomavam as suas refeições com alegria e sigileza de coração, óbvio, porque a alma está se deliciando nisso, louvando a Deus, uau! E contando com a simpatia de todo o povo. Não, vocês estão entendendo, não. O povo gostava dos crentes, gente. E aqui o texto não falou assim, o povo gostava dos crentes porque eles faziam milagre. Não. O povo gostava dos crentes porque eles faziam cultos fervorosos. Não. E tinha simpatia de todo o povo porque eles diariamente eram um. Diariamente eles eram um. Estava de casa em casa e no templo e misturado e cheirando o evangelho. Aí o povo tinha simpatia. Sabe o que é isso? Unção de Deus se escorrendo para uma cidade. Sabe o que significa a palavra simpatia aqui? Coração aberto. Ou seja, aqueles que ainda não criam estavam com o coração aberto. Eles estavam esperando assim, Ju, que hora você vai me chamar para fazer parte disso? Então, muitas das vezes a gente está falando assim, cara, tá muito difícil pregar o evangelho, porque as pessoas não estão aceitando. É porque tá faltando unidade, porque quando tiver unidade as pessoas vão estar assim, ó, me chama que eu vou. E aí, olha o final do texto. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Meu Deus do céu. Quem que salva as pessoas, gente? Deus. Então Deus viu que numa igreja havia unidade, havia unanimidade, havia óleo, havia despedaçar de jugo. Ele ia acrescentando as almas, ele ia jogando gente para dentro da igreja. Pode ir para lá, porque aqui de fato eles estão testemunhando quem eu sou. Eles são um comigo e um entre eles. Eles não são de mentira. Então, cara, eu queria que você queimasse por isso essa noite. Sabe o que vai fazer com que Deus comece a jogar as pessoas aqui para dentro da igreja e o óleo escorra sobre a cidade de Baipendi? Unanimidade, cara. Jesus quer acrescentar almas. Jesus quer que, tipo assim, as pessoas estão me ligando para saber que horas que é o culto. E não é porque tem sinais e maravilhas, não, porque também podem ter, mas é porque eles são um. É porque o povo é misturado. É porque tem cheiro de Jesus essa igreja. Quem está me entendendo? Então, permanecer na comunhão acrescenta almas. E aí, então, agora eu volto à unidade evangelística. Por quê? Comunhão também é evangelismo. Estão me entendendo, gente? Eu queria que você saísse daqui entendendo. Comunhão é evangelismo. E toda sombra de dispersão gera conflito e isso interrompe o testemunho de Deus, cara. E aí eu caminho para o final e eu queria que você entrasse em espírito de oração agora, para que tudo que eu disse não seja palavras ao vento ou uma mensagem legal, mas uma coisa que realmente nos mova. Eu queria te perguntar, o quão importante é para você a salvação dos perdidos, cara? Por quê? O quão importante é a salvação dos perdidos para você revela o quanto que você conheceu a Jesus. Porque se o que você tem experimentado aqui na CMD não é muito bom, eu não tenho por que ficar falando disso para os outros. Agora, se o que eu experimentei é extraordinário, eu estou desesperado para anunciar. Eu queria dar um exemplo muito curioso, que semana passada, eu e a Paty, a gente foi num lugar lá que ela queria muito, em São Lourenço, tomar um sorvete lá. Aí beleza. Aí a gente foi, pediu sorvete e tal. Aí na primeira colherada que ela deu no sorvete, ela fez desse jeito, ela falou, nossa, isso aqui é espetacular. A gente precisa falar para todo mundo vir aqui. Você entende isso? Quando ela experimentou algo que é diferenciado, a primeira coisa que ela pensou não foi tipo assim, nossa, que gostoso, deixa eu comer mais. Ela falou assim,
eu preciso contar para todo mundo que existe essa sorveteria aqui em São Lourenço. E isso é tão poderoso que talvez você já tá tipo assim, que sorveteria que é essa? Por quê? Porque houve uma experiência. E uma experiência genuína gera desespero de comunicação. E aí eu quero ser mais profundo. Se você não tem experimentado algo transformador, é porque você está em conflito mesmo vindo aqui. Talvez você está dentro do saco de batata, mas não se tornou um purê ainda. É só assim, por quê? O cheiro atrai do óleo, mas quem recebeu o óleo derramado foi eu, cara. Você entende isso? A experiência de ser unânime é sentir algo da parte de Deus escorrendo sobre nós. E isso atrai as pessoas, mas definitivamente quem experimentou fui eu. O óleo escorreu foi em mim. É a minha roupa que está molhada. É eu que estou cheiroso. Então eu estou desesperado a falar, cara, não existe uma experiência melhor do que o óleo da parte de Deus escorrer sobre nós. Vem fazer parte comigo. E a pessoa está tipo, é claro que eu vou. Porque eu estou sentindo o cheiro. Então eu gostaria que essa noite, se você se enquadra na pessoa que precisa se arrepender da sua dispersação, dos seus conflitos, das suas facções, do seu partidarismo, da sua vontade de se dividir, da sua vontade de se separar. Cara, que você se arrependa porque você está comprometendo a propaganda do reino. Mas se você é alguém que tipo assim, cara, eu quero viver isso, eu quero estar debaixo do mesmo teto, eu quero ter um ancestral em comum, eu quero ter amor por Deus, eu quero ver a unção descer sobre nós e despedaçar o jugo de Baipendi. Cara, faça força para permanecer sendo um. Seja intencional, chame a pessoa para saber da sua vida, para entrar na sua casa, para orar por você, para você orar por ela, para ter Cristo em comum e para você não ser refém de falar que você pensava que era o Messias, mas era só um profeta. E se você, assim como eu, está desesperado para salvar a nossa região, dê um passo de fé essa noite. Só que por mais curioso que isso pareça, dê um passo de fé para a unidade. Essa é uma perspectiva tão poderosa que parece que não tem nada a ver. Mas o que eu estou te chamando é, cara, eu estou aqui e eu quero ser um com os meus irmãos. Por quê? Porque isso dá testemunho, cara. Isso salva as pessoas. Isso transforma os ambientes. Isso gera simpatia do povo. Isso gera coração aberto. Então, cara, se essa mensagem fez sentido para você, seja para arrependimento, seja para comprometimento, seja para um passo de fé, seja para tipo, cara, eu quero ser ativado, eu quero salvar esse povo, eu gostaria que você viesse aqui na frente.